Amém. Primeiro Samuel, capítulo 1. Todos conhecem essa história, né? Sobre Ana e Penina. Amém. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofê, efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina tinha, porém Ana, versículo 3. De ano em ano, este homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhos. Pronto, até aí. Versículo 4. Pode se assentar. Aleluia! Então vamos falar sobre Ana e sobre Penina, né? Mas antes de começar a falarmos sobre Ana e Penina, eu vou trazer uma pergunta para a igreja. Não precisam me responder. Você já desejou com tanta força algo que começou a perder a alegria de ter as coisas que você já tinha? Vou repetir a pergunta. Você já desejou tanto algo, já desejou tanto alguma coisa, com tanta força, que você começou a perder o desejo das coisas que você já tinha? E com isso, nós podemos ver um pouquinho disso aí, né? Antes de falarmos sobre Ana e Penina, nós vivemos numa geração onde as redes sociais estão muito ativas atualmente, né? E frequentemente nós recebemos diversas vozes. Concorda comigo? Voz, olha, clica aqui no link abaixo e receba um curso para ganhar dinheiro. Olha, se você tem uma rede social, você está perdendo dinheiro. Vem, clica aqui no link abaixo e eu vou te contar o segredo. Constantemente nós ouvimos palavras, né, palavras que vão te levar para frente, mas com uma forma de atalho. E muitas das vezes nas redes sociais nós nos deixamos levar por isso. Por quê? Todos aqui ganham dinheiro de alguma forma, né? Ou tem diversos empregos e tudo. E, gente, convenhamos, trabalhar não é fácil. Concorda comigo? Tem dias que são estressantes. Concorda comigo? E aí a gente está lá no trabalho, no dia a dia. Hoje foi um dia estressante lá no meu trabalho. Tem sido uma semana estressante. E aí eu estou lá, no meio do meu trabalho durante o dia, e penso, cara, eu podia ter feito um tec-tec, ou podia ter feito isso antes, né, de bobeira, para ganhar dinheiro. Eu não precisava estar aqui, eu estava ganhando dinheiro. Se a pessoa tivesse inventado, caraca, já pensou? Ai, caramba! E aí a gente começa a comparar. No auge do estresse, no auge das emoções, eu começo a comparar as coisas que eu poderia ter feito, as facilidades que eu vejo na internet, as facilidades que as vozes que constantemente eu ouço que me oferecem, e isso começa a entrar algo no meu coração. Começa a entrar um sentimento de frustração, começa a entrar um sentimento de tristeza, um sentimento de dúvida. Será que eu deveria estar aqui realmente? Será que, poxa, me esforçar tanto realmente vale a pena? Será que eu posso tentar a sorte? Será que eu clico naquele link?
Não, tigrinho, o único da Arca de Noé. E a história de Ana e Penina nos mostra um pouquinho disso. Nos mostra como o poder da voz consegue nos influenciar. Como o poder da comparação consegue influenciar a nossa vida e as nossas emoções. Amém? Amém. E aí, mediante essas comparações, vamos continuar a leitura no capítulo 5. Primeiro Samuel, capítulo 1, versículo 5. Calma. Tá, vamos ao versículo 4 primeiro, para a gente continuar no contexto. Mas foi não. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quinhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então, até aqui, conhecemos Eucana. Eucana, que veio da família lá da tribo, ele tinha 2 mulheres, e as 2 mulheres tinham um contexto, né? Ana tinha Penina tinha filhos e Ana não tinha. Esse é o contexto que nós temos. E aí, periodicamente, Eucana, temente ao Senhor, ia até lá ao local para sacrificar, para dar seu sacrifício, sua adoração ao Senhor. E com isso, ele também distribuía as ofertas para sua família. Versículo 5. Porém, a Ana, embora a amasse, dava um só quinhão, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Versículo 6. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ou seja, enquanto Penina recebia vários quinhões, para ela e seus filhos, as ofertas, Ana recebia somente um. E isso era motivo para Penina debochar da cara dela, para Penina começar começar a soprar no ouvido dela, E aqui podemos observar que as duas, apesar de terem coisas diferentes, ambos faltavam alguma coisa. Concorda comigo? Penina, apesar de ter filhos, a palavra não destaca que Eucana a amava. Poderia amar? Poderia. Mas Eucana amava Ana. Eucana ia lá, sacrificava, dava os quinhões a seus filhos e a Penina. Mas Ana, a quem ele a amava, ele dava um quinhão. Ou seja, podemos concluir que Penina tinha filhos, mas queria o amor do marido. E Ana tinha o amor do marido, mas queria ter filhos. Por que Ana queria ter filhos? Ana tinha algo bom, Quem é que não quer um parceiro, um marido ou uma esposa que te ama? Quem é que não quer? Eu quero, eu tenho, graças a Deus. Quem é que não quer? E isso foi motivo para que algo entrasse no coração de Ana. Ana tinha algo bom, mas a partir do momento que Ana deu voz, a comparação, ela começou a se sentir desconfortável, a ter aqueles sentimentos que comentamos, sobre a insatisfação. Então, quantas vezes nós estamos nessa situação? Nós temos algo bom. Vou dar o exemplo do emprego. Eu tenho um emprego bom. Eu já trabalhei em diversos outros empregos. E cara, a empresa que eu estou hoje é uma empresa boa.
entendeu? Como todo lugar tem seus defeitos, mas é uma empresa boa. Mas eu pensar no auge do meu estresse, nos atalhos que o mundo me oferece, nas vozes que as vozes me oferecem, me faz ficar insatisfeito. Então, quantas vezes isso acontece com você? Você tem algo bom, Deus te dá algo bom, e nós não valorizamos. Quantas vezes Deus nos dá bênçãos, e nós não valorizamos isso. Nós ficamos insatisfeitos com o que temos. E aí, eu faço outra indagação. O que você tem feito? Não precisa me responder. O que você tem feito no seu dia a dia? Você tem dado ouvidos à voz da comparação ou à voz de Deus? Então, continuando a leitura no versículo 6. Versículo 6. Ora, a sua rival muito a provocava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia encerrado a malha. Versículo 7. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que está chorando e não comia. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina, de novo, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Ou seja, a provocação de Ana causou algo nela. Com isso, ela chorava e não comia. Isso a afetava, certo? Isso a afetou. Então, nesse momento nós podemos pegar outra lição. Vamos lá, voltei para o meu trabalho. Voltei para o meu trabalho. E aí, eu estou lá trabalhando e tal. E aí eu já estou insatisfeito, já estou pensando no cara do link. E falei, cara, vou apertar aquele link. Não vou pro Tigrinho, vou apertar o link. E aí, Arca de Noé. E aí, tem aquele meu amigo, eu olho lá, aperto lá a rede social e vejo meu amigo lá, um amigo que está numa empresa boa, top, eu empresa o nome, falo, caramba, e tal. Aí vem um outro coleguinha lá e fala, pô, mané, sabendo do fulano? Caraca, fulano aí, tá benzão. Ué, vocês não estudam na mesma faculdade? Ué, vocês não estão na mesma sala? Qual é a diferença aqui? Tu tá aqui comigo aqui, eu tô tranquilão, mas... E tu também não tá satisfeito, cara. E o parceiro aqui parece felizão aqui na foto. Aí eu já fico, cara, vou apertar o link. Preciso apertar o link. Aí eu falei, mas agora eu vou apertar um link diferente. Eu vou apertar o link, né, da vaga dessa empresa. Brincadeiras à parte, o que podemos tirar disso? Quantas vezes nós estamos num ambiente em que tem peninas na nossa vida? Pessoas que ficam frequentemente te lembrando daquilo que você não tem. Penina fazia isso o tempo todo. Penina, e assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana. Penina, por mais que ela tivesse falta de algo que seria o amor de Eucana, o destaque do amor de Eucana, ela provocava Ana, lembrava ela constantemente daquilo que ela não tinha. Então pense comigo, será que tem alguma penina na sua vida? Nessa noite eu te convido a não dar voz à penina, a calar a penina, a ouvir a voz de Deus. Assim como comentamos agora, eu te convido a valorizar as bênçãos invisíveis que Deus dá. Quantas pessoas, no exemplo que eu estou dando, no exemplo do meu trabalho, estão desempregadas? Quantas pessoas estão procurando um emprego? Sabe, e se eu não valorizo isso e fico insatisfeito? Soa como ingratidão, né? Será que temos sido ingratos com Deus?
Então essa noite eu te convido a calar a Penina e começar a ouvir a voz de Deus. Eu te convido a valorizar as bênçãos que Deus dá. Eu te convido a valorizar o dinheiro que chega para que você consiga suprir a necessidade da sua casa. Eu te convido a refletir sobre as roupas que você veste. Eu te convido a refletir sobre o sabonete que você usa. Gente, eu trabalho no Brasil, tem tanta gente passando necessidade, tanta gente que não tem o mínimo. Então eu te convido a valorizar as pequenas coisas. Amém? Amém. Versículo 8. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Eucana, ao ver Penina chorosa e não comendo, ele vai questioná-la: será que meu amor não é o suficiente? Será que aquilo que eu te dou não é o suficiente? Agora vamos trocar os personagens. Imagine Deus falando isso para o Gabriel. Gabriel, será que isso que eu te dou não é o suficiente? Gabriel, será que você ter uma casa, será que você ter uma roupa para vestir, será que você ter alguém te esperando em casa não é o suficiente? Você está insatisfeito? Temos que parar de dar voz a meninas. Temos que parar de criar altares de dor, altares de necessidade. Não me entenda mal, não estou dizendo para você ser satisfeito. Não tem problema você desejar algo, não tem problema você almejar algo. Mas esse desejo, esse almejo não pode te paralisar. Ana, o problema da Ana não era ela querer filhos. Isso não tem mal, isso não faz mal. O problema foi a partir do momento que ela quis isso, com a ação de Penina, ela parou de comer e vivia chorando. Ou seja, o desejo dela, a necessidade dela ultrapassou a adoração a Deus. Ela já não conseguia fazer o que tinha que ser feito. E está aí o problema. Nessa noite, eu não estou te falando: olha, seja satisfeito com a sua vida. Nessa noite eu estou te falando: olha, seja satisfeito com o que você tem. Amém, glória a Deus. Errado? Não. Mas também não é errado desejar. Portanto, que isso não fique acima das coisas de Deus. Portanto, que isso não atrapalhe a sua adoração. Portanto, que isso não atrapalhe o seu relacionamento com Deus. E era o que estava acontecendo com Ana. O amor de seu marido não era suficiente. E Deus pergunta essa noite: será que não é suficiente o que eu já te dou? Glória a Deus. Versículo 9. Versículo 9. Então Ana se levantou. Ou seja, no versículo 7 vimos que Penina aborrecia Ana, e Ana, consequentemente, chorou, ficou chorosa e parou de comer. Então seu marido chegou até ela e disse: esposa, amada minha, não é suficiente o que eu te dou? Meu amor por você não é o suficiente? Não é maior do que 10 filhos? Então Ana se levantou. Gabriel, que está passando por essa frustração, essa indignação, ouve a voz de Deus e diz: Gabriel, será que não é o suficiente o que eu te dou? Então Gabriel se levanta. Ou seja, a partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus e paramos de dar ouvidos à voz de Penina, há uma mudança de atitude,
há uma mudança de posicionamento. Eu paro de estar no meu cantinho choroso, com fome e sem querer fazer nada, não adorando a Deus, e passo a ouvir a voz, passo a prestar atenção, passo a me levantar. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ou seja, a situação já melhorou. Já comeram e já beberam. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, aleluia, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas se me deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará a navalha. Ou seja, no versículo 10, ela, depois de comer e beber, ela muda agora. Agora o foco de Ana passa a ser outro. O foco que antes era Penina começa a ser Deus. O foco que antes era tristeza começa a ser fé. O foco que antes era desespero começa a ser entrega. Assim, no versículo 10, ela diz: pois os homens, no versículo 10, não, o capítulo 1, está no capítulo 5. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Não, versículo 10, desculpa, estamos no 10. Glória a Deus, aleluia. E aí diz assim: aí Ana se levantou, aflita e chorando muito, orou a Deus o Senhor. Vamos lá, ela levantou chorando, mas Gabriela continuou chorando. E aí? Tu falou que não pode chorar, e aí? Mas ela agora estava chorando para outra pessoa. Agora ela estava chorando aos pés de Deus. Aleluia. É aquela aflição que ela estava colocando, aquele foco que ela colocava sobre Penina, agora estava sobre Deus. E é isso que temos que fazer. E aí o Gabriel, que agora estava satisfeito, triste, chorando, e ouviu a voz de Deus e mudou o posicionamento, agora ele se encontra chorando, mas agora aos pés do Senhor. Aleluia. Agora ele se encontra chorando aos pés do Senhor. E aí eu te pergunto: para onde você tem levado as suas aflições? Será que é para a rede social? Botando nos status: nossa, estou tão triste. Ou você tem fechado a porta do seu quarto, tem ajoelhado na sua cama e tem clamado ao Senhor? Nós temos que entender isso. Temos uma tristeza, temos uma aflição, e para onde direcionamos isso? Vemos com Ana. Direcionamos para o Senhor. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te guarda, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Glória a Deus. E temos que manter isso fixo. Temos que, como diz, tá no sangue, tem que estar no sangue. Isso não pode sair da nossa cabeça. Ah, Gabriel, tá tão difícil, Gabriel. Ah, Gabriel, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Ora. Já entregou a Deus? Entrega a Deus. Entrega a Deus. E aí ela ora no versículo 11. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas lhe dareis um filho varão,
Ao Senhor eu darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. 12. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração, só se moviam os seus lábios. Ana falava no seu coração. O coração dela, nesse momento, estava focado em Deus. Estava conectado com Deus. Só se moviam os seus lábios e não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ou seja, naquele momento em que ela estava conectada com Deus e que seu coração estava direcionado para Deus, ela não ligou para quem estava ao redor. Tanto que veio Eli e começou a tirar conclusões precipitadas. Mas o coração estava voltado para Deus. Versículo 14. Ele disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, derramei a minha alma perante o Senhor. Vamos repetir todos juntos? Porém, ali, tá, 15. Vamos repetir todos juntos. Porém, derramei a minha alma perante ao Senhor. Aleluia. Porém, derramei a minha alma perante ao Senhor. Versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque de multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então me respondeu Eli: vai-te em paz, e Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Versículo 18. Ao que disse ela: acha a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Ela veio ao Senhor chorosa, teve o seu coração conectado com Deus, o seu coração estava direcionado com Deus, e depois de entregar a sua oração, ela já não era mais triste. Entendeu? Amém? Ela já não era mais triste. A partir do momento que nós entregamos a nossa aflição a Deus, a partir do momento que nós fazemos a oração, e preste atenção, Deus não atende somente orações bonitas. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Não. Deus atende a orações sinceras. Ela foi com o coração sincero perante ao Senhor. Ela chorou, ela se dobrou ao Senhor. O coração dela estava direcionado. Ela parou de agora ficar falando o que sente, expondo os seus sentimentos nas redes sociais, expondo os seus sentimentos para quem não é para quem não é de interesse, e passou a entregar para a pessoa certa. Passou a ter o movimento certo, a mudança de atitude certa. E aí ela alcançou a transformação. Então, podemos ver aí o primeiro milagre. Muitos focam no milagre dela ter gerado, mas o milagre já havia começado. Antes de ela receber a bênção da madre, ela já havia sido transformada. Deus ali já havia transformado, já havia preparado ela para receber o milagre. Então, Gabriel tem aquela causa que, nossa, é difícil, parece impossível. Pois eu estou aqui, quarta profética, porque aí eu sei que eu vou conseguir. Mas Gabriel está demorando. Ai, Gabriel, não sei o que eu faço. Eu já estou aqui, já fiz a campanha das mães,
Já fiz a campanha das 7 semanas para ter um ano de bênção. Mas, Gabriel, eu não sei. Não sei se vai acontecer. E aí eu te convido a refletir. Será que você ainda é a mesma pessoa que entrou por essas portas na primeira vez? Gabriel, eu estou anos na igreja esperando por aquilo. Quem sabe hoje o Senhor esteja trabalhando na sua transformação, para que assim venha a bênção que você quer, a tão esperada malha. Então, com a história de Ana e Penina, aprendemos as seguintes lições. Não despreze o que você já tem. Amém? Amém. Não despreze o que você já tem. Agradeça pelas coisas que você tem hoje. Gabriel, é errado eu desejar algo além? Não, claro que não. Mas isso não pode impedir a sua adoração. Segunda coisa, não compare. Pare de ouvir as vozes da comparação. Pare de ouvir as vozes de Penina. E foque na voz de Deus. A terceira coisa é que a oração sincera muda tudo. Tem o poder de mudar tudo. Não é aquela oração eloquente, aquela oração com palavras complexas, difíceis. Não, é aquela oração sincera mesmo, chorando, saindo meleca do nariz. É isso aí, é isso que Deus quer, é isso que Deus quer. Quer meleca saindo do nariz. Deus quer meleca saindo do nariz, quer olhos cheios de lágrimas e o coração quebrantado. E a última coisa, Deus não esquece de você. Aleluia. Deus não esquece de você. Para Ana receber a sua madre, ela primeiro precisou ser transformada. E a partir disso, a bênção que ela recebeu não foi um filho qualquer. A bênção que ela recebeu foi Samuel. E quem foi Samuel? O profeta. Um instrumento de Deus usado por toda a nação. Então, quando Deus te dá algo, Ele te dá algo com propósito. E eu termino dizendo o que fala no Salmo 37. Alegra-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A partir do momento em que somos transformados, nosso coração está pautado com o do Senhor. E a partir desse momento, a vontade dele começa a ser feita na nossa vida. Aleluia. E aquilo que você deseja é a vontade de Deus. E ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Amém. Aleluia. Peço irmãos que fiquem de pé. Vamos estar orando. Aleluia. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesse momento eu te entrego, Senhor, os nossos corações. Senhor, eu também, Senhor, te entrego, Senhor, os nossos ouvidos. Senhor, eu também, Senhor, te entrego, Senhor, os nossos olhos. Senhor, eu também, Senhor, te entrego, Senhor, os nossos lábios. Senhor, eu te entrego, Senhor, os nossos ouvidos, Pai, para que possamos, Senhor, dar voz, Senhor, a Ti, ouvir a Tua voz, dar ênfase na Sua voz e filtrar, Senhor, a voz de Penina. Senhor, eu te entrego, Senhor, também, Senhor, os nossos olhos, para que, Senhor, possamos, Senhor, enxergar o Teu agir diariamente, para que possamos, Senhor, enxergar a Tua mão diariamente, para que possamos enxergar os livramentos que o Senhor nos dá, e para que tampe os nossos olhos para as comparações. Senhor, também, Senhor, quero te entregar os nossos lábios, para que saiam deles somente palavras que te louvam,
para que saiam deles, Senhor, somente palavras de bênção, Senhor, porque nós somos abençoadores. Senhor, tire, Senhor, dos nossos lábios, Pai, palavras, Senhor, de comparação, palavras, Senhor, de desânimo, e te entrego, Senhor, também o nosso coração, para que ele seja, Senhor, verdadeiramente transformado, Pai, e que o Senhor tire, Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, todo, Senhor, espírito, Senhor, de comparação, todo, Senhor, complexo inferior, e que venha de Ti, Senhor, a palavra verdadeira, que venha, Senhor, de encontro aos nossos corações, Senhor, a palavra que vem do alto, o Teu maná, Senhor. É isso, Senhor, que te pedimos e já te agradecemos. A igreja diz Amém. Amém. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando pelo término do culto. Sobre o Deus eterno, Pai. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado por esse culto racional, Senhor. Senhor, que o Senhor possa nos levar, Pai, segurança para nossas casas, Pai. Senhor, que o Senhor seja com cada um aqui dentro, Pai. Que o Senhor já coloque anjos, Pai, nas nossas casas, Pai. Senhor, que o Senhor já vá batalhando na nossa frente, Pai. É o que nós repetimos hoje. Em nome de Jesus, toda a igreja diz Amém. Faça assim com a sua mão. Faça assim com a mão em formato de conchinha. Pode perder. Para não perder a bênção. Faça com a sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco aqui na nave, com você na sua casa e com todo o povo de Deus na face da terra. E todos dizem Amém. que eu e você fazemos parte De uma grande família. com muitos filhos. Semelhante a Jesus.